Olá, muito bem. Nossa 17ª aula de flexibilidade. Esta é a última aula deste conteúdo regular e eu estou respondendo como avaliar a flexibilidade. Já tivemos duas aulas anteriores. As duas aulas anteriores foram sobre os testes angulares, lineares e nesta nós falaremos da adimensionais para terminar este conteúdo de flexibilidade. Em relação a essas duas aulas anteriores, se você não está acompanhando, são exatamente essas duas aqui. A primeira foi esta, sobre goniometria, flexímetro, sobre os testes angulares, que são os mais recomendados. Depois, na sequência, veio este aqui, com as técnicas lineares, medidas lineares, e estão dentro do meu canal, dentro de uma playlist chamada Flexibilidade. Tá? Então vamos seguir agora para concluir o curso e hoje eu falarei dos adimensionais. São assim chamados exatamente porque não há uma unidade de medida, como no caso dos anteriores, nos angulares medida em ângulo, nos lineares medida normalmente em centímetro, né, mas uma escala linear. E neste caso aqui não tem uma unidade de medida do sistema internacional. A gente usa critérios ou mapas de análise pré-estabelecidos. Fotografias, por exemplo, uma avaliação visual de fotografias do antes e depois, cairia dentro de uma técnica não linear. Perdão, dentro de uma técnica adimensional, né? Não tem uma dimensão. Embora no caso de fotografias, obviamente, dá para fazer medidas também, usando o computador, usando softwares específicos. Bom, dentre as técnicas adimensionais, certamente a mais conhecida e mais famosa é uma, inclusive brasileira, que é o Flex Test. E a nossa ênfase hoje será no Flex Test, porque ele tem uma técnica, um teste muito interessante, porque não envolve só uma questão de medidas, ele tem vantagens que vão além disso. Eu vou destacar durante a aula aqui. Então, o Flex Test ele é composto por 20 medidas articulares. Aqui já entra um ponto positivo do Flex Test, envolve muitas articulações. Aliás, são 7 articulações principais, mas que no total a gente chega a 20 medidas articulares. Há vários testes lineares, por exemplo, quase sempre uma medida só, né? O caso do sentar e alcançar e outras medidas lineares, então aqui nós já temos uma vantagem. Aliás, uma primeira ponderação sobre o Flex Test é que há bastante gente que costuma focar nas limitações do Flex Test. Eu, particularmente, gosto de dar ênfase às qualidades. Penso que há muito mais qualidade do que deficiência. Em termos de deficiência, nós temos o fato de não ser uma medida angular. A validação dele, até onde eu sei, foi no máximo comparando com o banco de Wells, mas ele tem algo que a gente chama de validade aparente. Não só isso, porque também os trabalhos que tem com Flex Test mostram claramente um cenário esperado, por exemplo, pessoas mais velhas com muito menos flexibilidade. Então, ele consegue medir sim aquilo que a gente quer, a questão da precisão que fica um pouco prejudicada, já que você não tem a medida em ângulo. Mas ele tem muitas qualidades. A primeira é essa, mas eu vou falar um punhado de coisas interessantes. Então, ele foi criado na década de 70 pelos professores Ricardo Pavel, que é da Educação Física, e o professor Cláudio Gil, que é um professor da cardiologia do esporte, um cara que gosta muito da área de medicina. Aliás, ele é da medicina do esporte e ele gosta muito do mundo esportivo, mas ele é cardiologista. Desenvolveram esse teste na década de 70, mas os padrões normativos, que era a grande crítica que se tinha ao Flex Test, talvez a maior, esses padrões, essas referências, valores de referência, surgiram bem depois, publicados em revista científica em 2008. Eu vou mostrar isso para vocês. E ele, o Cláudio Gil, tem livro onde ele apresenta, livro específico do Flex Test. Então, neste artigo aqui, que eles apresentam os valores normativos envolvendo muita gente, milhares de pessoas. Neste outro artigo aqui, trazem, que já esse anterior aqui de 2008,
este aqui de 2013. E eles trazem alguns resultados muito legais, aliás, que provavelmente não foi apresentado por nenhum outro estudo, certamente não com tanta gente assim, então tem alguns resultados bem interessantes. E os resultados desses dois artigos eu vou comentar com mais calma mais para frente. Antes de falar desses artigos, vamos falar exatamente o que é o flex test, como ele é feito, coisas desta natureza. E aqui até uma coisa curiosa, esse artigo aqui foi publicado numa revista de cardiologia, ou seja, um artigo de flexibilidade numa revista de cardiologia, que não é o ideal, eu particularmente não gosto dessa ideia, certamente foi publicado lá porque o Cláudio Gil tinha, e talvez ainda tenha, aproximação com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Certamente o artigo entraria em qualquer revista da área de educação física, sem problema nenhum, ele deve ter optado por publicar lá, muito mais por uma questão de citação, né, acreditando que ia ser bastante citado, penso eu. Mas não é legal que tenhamos esse tipo de distanciamento aqui, né? Seria mais legal uma revista desportiva. Mas vamos seguir. Então, o Flex Test ele envolve 20 medidas articulares, são 7 articulações, as principais articulações móveis do corpo, tornozelo, joelho, quadril, punho, cotovelo, ombro e tronco lombo-sacral, juntando tudo. Compara-se as amplitudes articulares obtidas passivamente com aquelas representadas nos mapas. Então, aqui é uma primeira informação, toda medida é uma medida passiva. Vamos falar disso com calma. O menor movimento articular recebe nota 0, o maior movimento articular recebe nota 4. E estes movimentos, ou essas notas, não são notas arbitrárias, elas caem dentro daquilo que a gente chama de curva de normalidade, de modo que o valor 2 seria o valor esperado, mais próximo da média, o 1 e o 3 não tão distante assim, enquanto que o 0 e o 4 já são valores bem extremos. Então, tem uma distribuição normal e essa classificação de nota é baseada em algo próximo disso, mais na lógica dos percentis, mas eu vou falar mais disso também. Você pode expressar os resultados pelo somatório dos pontos, chamados de flex índice. O flex índice dá 80, como são 20 movimentos, 20 vezes 4, o máximo de ponto possível é 80, ou você também pode fazer pontuação por articulação. Na verdade, a pontuação é por articulação, e aqui é um outro ponto positivo, porque as pessoas não têm nota igual para todas as articulações. Então, a articulação que eu vou ter nota 2, a articulação que eu vou ter nota 0, a articulação que eu tenho nota 4, e esse tipo de medida me permite fazer uma interpretação articulação por articulação. Outra coisa interessante no caso do flex índice é que ele tem um componente que evita um efeito que às vezes é problemático em alguns testes, que é o efeito de piso e teto, que é o seguinte, por exemplo, há testes que há pessoas que superam o teste. Vamos dar o exemplo do banco de Wells. Dependendo da flexibilidade que a pessoa tem, ela pode superar a medida máxima do banco de Wells. E aí você tem um problema, né? Ele vence esse teto. Já no flex índice, não tem isso, porque ninguém terá nota 0 e ninguém tem nota 4. E pode-se falar isso porque, pelo menos, nas 6 mil pessoas testadas naquele artigo que eu falei ali, ninguém teve 0, ninguém chegou a 80. A maior nota que se alcançou, acho que foi 76. Então, não tem esse problema de superar o teto. Então, é um outro ponto positivo para o flex índice e para o flex test, né? Aqui estão quais são os movimentos, e aí aqui eu já dou um outro ponto positivo, que é o seguinte. Bom, você tem 20 movimentos. 20 movimentos. Vamos ler daqui a pouquinho. Se você fizer um treinamento de flexibilidade usando esses 20 movimentos do teste,
você terá um belíssimo de um treino de flexibilidade. Então, veja, nós estamos falando de um teste, que é diferente de um treino, mas o que eu quero dizer é que se você usar esses 20 movimentos como um treino de flexibilidade, um protocolo, você já terá um belo de um treino. Então, já temos um outro ponto positivo, que é te dar movimentos interessantes para você fazer, inclusive, um trabalho de flexibilidade. Aliás, se você pensar assim, vou fazer o flex test, vou fazer a medida, né? A medida da flexibilidade. Como você vai ter que cumprir todos estes movimentos, então este teste já é um primeiro treinamento de flexibilidade. Tá? Então, o que se tem são, os movimentos são a flexão dorsal do tornozelo, flexão plantar do tornozelo, flexão do joelho, flexão e extensão do joelho, flexão e extensão do quadril, adução e abdução do quadril, flexão do tronco, incluindo a flexão lateral. Então, tem a flexão e extensão do tronco, e aqui a flexão lateral, flexão do punho e extensão do punho, flexão e extensão do cotovelo, adução posterior do ombro a partir de 180 graus de abdução, adução posterior ou extensão do ombro, extensão posterior do ombro, rotação lateral do ombro a 90 graus de abdução do ombro e rotação medial do ombro a 90 graus de abdução. Eu estou lendo rapidinho porque eu vou mostrar para vocês cada um desses movimentos. Eles vêm exatamente numerados para facilitar, para você saber qual movimento você está medindo. Isso foi apresentado em livro, então tem este livro aqui, o Cláudio Gil, exatamente este jovem senhor aqui. Ele também publicou isso em inglês. Aliás, o Cláudio Gil, ele fez um esforço bem grande de popularizar o flex test internacionalmente, publicou artigos internacionais, publicou livro. Ele é uma pessoa bem influente também fora do país, mas infelizmente o flex test, pelo que eu percebo, não teve uma grande adesão internacional, infelizmente, o que faz com que a maior parte da produção de conhecimento do flex test venha do grupo de pesquisa do próprio Cláudio Gil. Mas, eu insisto, é um teste bem interessante. Vocês podem perguntar sobre a validade, né? Então, ele foi comparado com o banco de Wells, que não é o mais interessante, legal se fosse uma medida angular, mas vocês vão ver lá pelos estudos que ele apresenta que os resultados que se enxerga é aquilo que de fato se encontra usando técnicas mais ricas, né? A reprodutibilidade, por exemplo, do flex índice é bem alta, porque o flex índice ele dá 80 pontos. Ainda que são 20 movimentos, ainda que cada movimento você tenha um pequeno erro, no final das contas, quando se compara a pessoa, um avaliador A com um avaliador B, essa diferença acaba se diluindo. Eu vou explicar melhor daqui um pouquinho. Agora, acho que já dá para entender um pouco melhor. Então, veja, aqui nós teremos o primeiro movimento, a flexão dorsal do tornozelo. Aqui já vou explicar algumas coisas importantes. A primeira é que essas figuras aqui não são minhas, eu peguei de um outro canal, onde eles mostram basicamente essas imagens, e até coloquei o link encurtado aqui para quem quiser ver as imagens, até porque no meu caso aqui a resolução não ficou tão boa. Eles também colocam isso aqui, né, para atrapalhar a gente enxergar. De qualquer forma, no livro, obviamente, você tem este mapa descrito, certamente acha na internet também. Mas vamos entender algumas coisas aqui. Repare, então eu tenho aqui, isso aqui que a gente chama de um mapa que é um critério de comparação. Neste mapa, há 5 desenhos, portanto, indo de 0 até 4. 0, 1, 2, aqui o 3, aqui o 4. O que você fará é seguir o protocolo e comparar a amplitude articular desta articulação com este mapa. Bom, este mapa, ele não é, esses desenhos não são aleatórios. Esses desenhos, eles são baseados na história lá da curva de Gauss e em percentis. O que significa isso, né? Vamos tentar colocar de um jeito mais fácil de entender. Se você fizesse uma medida de uma amostra aleatória,
se você medisse 100 pessoas de forma aleatória, adulto, aliás, envolve crianças também, e depois você fizesse uma classificação do pior para o melhor, ou seja, de quem teve a pior nota para a melhor nota. Bom, as pessoas que tiveram a pior nota, as 20 pessoas que tiverem pior nota, terão um padrão de movimento que é de igual este para pior. Depois, quem ficou entre 20 e 40 terá um padrão de movimento que ficará mais próximo disso aqui. Depois, entre o 20 e 60, mais próximo disso aqui. Entre os 60 e 80, mais próximo que isso aqui. E as 20 pessoas que tiverem a melhor amplitude, a maior amplitude de movimento, terão uma característica mais próxima disso aqui. Então, esses desenhos não são desenhos aleatórios tirados da cabeça do proponente, mas baseado naquilo que se viu em termos de percentil. E quando você joga isso numa curva de Gauss, dá aquele comportamento onde o 2 tem uma nota média. E aqui esse é um ponto interessante, porque se você sabe que o 2 é a nota média, para cada medida que você está fazendo, você já sabe o valor que você espera, ou seja, qual é o valor que eu espero? Ou pelo menos, né, pensando em média, eu esperaria o 2. E se uma pessoa tem nota abaixo de 2, acende um sinal amarelo, enquanto que pessoas com notas acima de 2, você já fica mais tranquilo. Isso é uma informação muito importante. E eu vou mostrar mais adiante num daqueles artigos que à medida que nós envelhecemos, por exemplo, a gente não perde articulação de forma igual para todas as articulações. Há articulações que perde-se mais e que nós teremos que nos preocupar mais. E se você então tem articulações que têm uma boa amplitude, 3, 4, você já não precisa se preocupar tanto, pelo menos não neste momento. Então, de novo, um outro ponto que eu acho positivo para o flex test. Bom, em relação à flexão dorsal do tornozelo, eu sei que a palavra aqui na expressão está atrapalhando, mas como que vai ser o julgamento? Você olhará como está o comportamento da articulação aqui e verá com qual imagem ela mais se aproxima. Tá? Na dúvida, por exemplo, se você está na dúvida que está entre, por exemplo, o 1 e o 2, um exemplo, você ficará com a nota de baixo, porque você só pode dar a nota de cima se você estiver convencido de que é aquela. De forma resumida, na dúvida, fique com a nota entre um ponto e o outro, fique com o de baixo, né, com o anterior. Bom, eu coloquei aqui em cima vai aparecer a nota daqui a pouco, e é exatamente para você já testar aí. Que nota eu faço essa em aulas presenciais, eu faço isso para as turmas, né, turma de 30, 40 estudantes, e eu peço que cada um faça essa avaliação, apesar da dificuldade aqui, que nota cada um daria mentalmente. Aí eu pergunto, 0, ninguém levanta a mão. 1, aí aparece talvez uma ou outra pessoa. 2, maior parte das pessoas para esta imagem aqui dá nota 2, a grande maioria. 3, ninguém, que eu me lembre. E 4, menos ainda. Bom, mas ainda que alguém desse 3, o que vocês vão perceber é que, como são 20 movimentos, mesmo que haja um pequeno erro para cá ou para cá, nestes 20 movimentos acaba havendo uma diluição, de modo que a reprodutibilidade do flex índice, que é o somatório, acaba sendo bem alta. Então, a maioria aposta no 2 aqui, ou melhor, né, enxerga o 2 aqui, que é o mais correto, e exatamente o score que os autores dão para esta articulação. Agora vamos fazer a outra aqui. Ó. Então, essa aqui também vai aparecer a nota aqui. Essa aqui é a flexão agora plantar do tornozelo. E aí você faz o mesmo julgamento. Você dá uma olhada em como está aqui a articulação. Então, você tem que se preocupar sempre em olhar para a articulação. Não pode ser iludido pela planta, pela perna. Você tem que ficar atento ao que acontece com a articulação. Então, você compara com 0, compara com 1, compara com 2, compara com 3. Então, olhando aqui para cima,
e compara com 4. E, claro que às vezes o segmento também pode ser olhado, mas tem que ter algum cuidado, porque às vezes, né, dependendo, aqui não, mas dependendo do movimento, às vezes a pessoa pode projetar a parte mais distal de um jeito que te atrapalhe. Bom, e aí que nota você dá? Se quiser dar uma pausa aí, porque eu já vou mostrar agora qual nota que os autores deram aqui. E eu faço essa pergunta também em aula, e a maioria, de novo, acerta. Um ou outro que não. Então, o score que foi dado aqui é o 3. Eu acho que esse aqui eu acho que é até mais fácil do que a anterior. Bom, e aí o restante eu já mantive o score que os autores deram aqui para servir de um referencial, um primeiro referencial para quem ainda não tem experiência na técnica. Então, aqui é a flexão do joelho. Aqui uma coisa que eu não falei ainda, então vou enfatizar agora. A posição do avaliador na medida é a posição que aparece no desenho aqui, no mapa. Então, veja, a posição que está esse bonequinho aqui é a posição que o avaliador estará. E se você estiver medindo sozinho, eu acho bem interessante que você faça com um espelho para que você consiga olhar pelo espelho, ou de repente filmando para depois você fazer uma avaliação mais tranquila, porque nesta posição aqui fica um pouco mais difícil de você enxergar. Então o espelho dá uma boa ajuda. Então lembrando, sempre a medida é passiva, então é o avaliador que vai forçar, o avaliado não. Então aqui seria uma nota 0, ainda que se você estivesse forçando, a pessoa não conseguiria sair disso. Então aqui 0, 1, 2, 3 e 4. Então aqui eu também daria nota 3, porque não, como eu não acredito que é 4, está longe do 4, eu tenho que ficar com a nota anterior, que é a 3, ainda que ele estaria um pouco além do 3. Mas não existe fração, tá? Então não existe 3, alguma coisa, e nem a média de 3 com 4. As medidas são sempre medidas, valores inteiros. A próxima, extensão do joelho. Neste caso, o score foi 1. Então, não tem muito segredo. Aqui é aquele, às vezes, a gente vê pessoas com hiperextensão do joelho, cairia nisto aqui. Seguindo, agora eu vou um pouco mais rápido, né? Eu só vou chamar atenção para uma ou outra coisa, mas depois vocês podem, com calma, olhar os mapas com mais tranquilidade. Então, aqui, flexão do quadril, e o mapa ele dá toda a orientação de como tem que ser, né? Então, aqui, decúbito dorsal, né, como que tem que estar o corpo, enfim. Então, aqui, flexão do quadril, e eu daria também nota 2 aqui, conforme está aqui. Aqui, extensão do quadril, nessa posição, o próprio Cláudio Gil, que está aqui, né, vocês estão vendo. E aqui ele está, de fato, fazendo a posição que é, mas nem sempre ele faz, porque às vezes, por causa da fotografia, ele fica numa posição diferente, mas daqui a pouco eu mostro. Então, este é o sexto movimento, extensão do quadril. E uma outra coisa, vocês vão reparar nos desenhos que tem uma moça, possivelmente uma atleta, que tem grande flexibilidade, e tem uma senhora, pessoa mais velha, e vocês vão ver sempre isso, né? Que a pessoa mais velha tem um score bem ruim, típico daquilo que a gente espera, né? À medida que envelhece, a flexibilidade diminui. Então, isso dá aquilo que eu chamo de uma validade aparente para o flex test. Então, aqui a nota foi 1. Agora, adução do quadril. Então, veja que a medida da pessoa, o avaliador teria que ficar na frente, o Cláudio Gil não ficou para não atrapalhar a foto. E aí você tem uma visão aqui de cima, né, porque é onde você aproximadamente vai estar para tomar uma decisão. Então, essa moça, nota 4. E agora, a abdução do quadril. Repare que na imagem a posição do avaliador é aqui, e o Cláudio Gil não ficou na posição certamente por causa da fotografia, e essa moça que sempre tem grande flexibilidade, e aqui nota 4. Seguindo, aqui eu confesso que não sei por que no desenho, no mapa, eles têm esse desenho como se fosse uma parede. Eu confesso que não sei, mas nos documentos que eu leio, eles falam que este movimento é sentado.
E eu não li o livro do Cláudio Gil. Toda a minha leitura do FlexTest foi primeiro, na universidade, sob orientação do professor da época, e na sequência lendo artigos. Vários artigos, e então não sei se lá no livro ele dá uma explicação, mas de qualquer forma fala-se que é sentado, inclusive ele mostra aqui que é sentado. Então não sei se tem uma razão especial para isso, seja como for, a medida é feita assim, e você vai olhar exatamente aqui, né, para o tronco, né, por aqui, olhando aqui para você ter uma noção da curvatura das costas, e o score dessa senhora é 1. Agora, extensão do tronco, então de novo a moça com bastante flexibilidade. Neste caso aqui pede-se para segurar a mão atrás desse jeito aqui, para ficar mais firme. Então, o pessoal avaliado segura assim, coloca aqui atrás e você vai segurar o avaliador, né, segura por dentro no antebraço e traciona a pessoa para cima. Então, você vai segurar no antebraço da pessoa e vai levar ela para cima. Tá? E, de novo, aqui, nota 4. E agora, flexão lateral do tronco. Aí é praticamente a mesma coisa, tá vendo a posição das mãos aqui, né? Segurando assim atrás do pescoço. E você, de novo, pega no antebraço para levar para um lado e levar para o outro. Ou melhor, pode ser as duas coisas, embora você dê a nota apenas para um dos lados, né? Aqui ele sugere o lado direito na figurinha. Então pega e vai o movimento, e agora ele deu nota 1. Eu não sei se foi uma nota real, assim, se realmente ela só fez isso, ou foi só para demonstrar. E agora a flexão do punho. Então aqui um score 2. Agora extensão do punho 0. Eu estou passando um pouco mais rapidinho, porque você pode dar pausa e ver com calma, olhar os mapas com calma. Agora, a flexão do cotovelo, aqui nota 2, e tem sim pessoas que fazem isso aqui, né? O braço vai lá embaixo. Mas aqui está um daquele cenário que eu falo de não olhar para a mão, né? Porque a mão, obviamente, pode te enganar. Então, aqui, flexão do cotovelo 2. Aqui, extensão do cotovelo, neste caso, 0. Então, aqui nós teríamos uma pessoa com um possível encurtamento que pode ser induzido pelos flexores do cotovelo, mas também pode ser uma limitação óssea. Seja como for, a nota dele aqui foi bem ruim para uma pessoa jovem. E temos também aquela pessoa, né, com hiperextensão do cotovelo. Agora, adução posterior do ombro. Então, como estamos falando de ombro, você tem que olhar para o ombro e não para o braço. Aqui, de novo, nem para o braço, nem para o antebraço, porque você tem que olhar aqui para a ideia que está acontecendo com o ombro. Então, 0, 1, 2. Claro que a relação entre braço e tronco aqui te dá uma ajuda visual, né? Porque não tem como ir para lá sem o braço ir. Tá? Mas o antebraço não é bom você olhar, não. E aqui, de novo, nota 0, muito provavelmente não é verdade, porque até eu, que tenho flexibilidade ruim, tenho nota melhor do que ela, e ela aparentemente era um atleta, essa moça. E agora, extensão com adução posterior do ombro. Eu particularmente chamaria só de adução posterior do ombro, mas não sei por que eles chamaram de extensão, porque você parte desta posição aqui, né? A pessoa estaria com as palmas da mão no chão. Sempre repare que a minha flexibilidade aqui, por exemplo, é terrivelmente ruim. Repare que o dedão, olha, aqui na figurinha, o dedão está apontado para frente. Portanto, você vai pegar na palma da mão, o dedão apontando para frente, e vai fazer esse movimento aqui, que no caso dessa moça aqui é bem grande, mesmo assim recebeu nota 3. O meu seria bem ruim. É bem provável que a minha deve estar, talvez aqui possivelmente 1 aqui. Aqui ficou cortado o mapa, infelizmente, mas dá para saber que aqui é o 0. O 0 e 1 nem teve grande diferença, né? Ficou bem parecido. Aqui eu estou na dúvida se esse aqui é o 0
ou se teria uma outra figura para cá, mas eu acho que é o valor zero mesmo. Seja como for, o 0 e o 1 aqui nem tem grande diferença, né? Para mim está praticamente a mesma coisa. Enfim, mas de qualquer forma, se você for fazer essa medida, tem que pegar esses mapas. Você deve achar esses mapas na internet sem grande dificuldade, imagino eu, ou o próprio livro, né, para prestigiar o autor, certamente lá vai ter. Isso aqui é só para a gente apresentar rapidamente aqui na aula, para vocês terem uma noção. E seja como for, essa moça aqui tem uma grande flexibilidade. E aqui, ó, eu digo, inicia com a palma da mão no solo e depois faz a adução posterior do ombro. E agora o 18º, extensão posterior do ombro, e é assim chamado porque, de fato, você começaria mais com as mãos, mais próximo de onde está aqui o sapato do Cláudio Gil, vai pegar aqui, na posição que ele está mostrando, né, da forma como está aqui, e vai levando para cima. Então, aqui é outra articulação que a minha flexibilidade seria bem ruim. Não sei se sairia muito do solo, não. Talvez ficaria no negativo aqui. Não sei se chega a zero. E ela tem uma boa flexibilidade e é um movimento bem complexo, né? Tem que tomar bastante cuidado aqui para não machucar as pessoas. Mas seja como for, eu estaria num percentil bem ruim aqui. E talvez eu chamaria de hiperextensão do ombro, não sei se eu colocaria a palavra posterior, mas seja como for, dá para entender. Agora, o 19º, rotação lateral do ombro, esse aqui também é bem complicadinho. Você parte dessa posição que está mostrada aqui, ó, a palma da mão no solo, e depois você vai rotacionar o ombro. Rotacionar externamente, a rotação lateral ou rotação externa do ombro, e vai avaliando aqui. A minha também não deve ser grandes coisas. Ou seja, meu ombro não é lá, eu tenho que tenho que me preocupar com ele, até porque vocês vão ver depois no artigo que é a articulação que a gente mais perde flexibilidade com o envelhecimento. E agora o último movimento, que é a rotação medial do ombro. Então, colocando como está essa senhora aqui, e ela também não consegue rotacionar, nota 0, tá vendo? Palma da mão para cima, é onde você faria a rotação medial ou interna do ombro. Bom, então aí você tem o flex teste. Depois de fazer o teste, você soma tudo e terá o flex índice. Depois que você tem alguma habilidade com o teste, você faz ele em torno de 3 a 5 minutos. Então, não é um teste que demora. Claro que, obviamente, tem que ganhar alguma experiência, tem que fazer, praticar um tanto para a coisa melhorar. E neste artigo, como eu falei, eles apresentam para a gente os valores normativos. Aqui tem umas coisas bem interessantes, uma delas que com uma amplitude de idade aqui bastante grande, dos 5 aos 91 anos de idade, tem bastante gente aqui publicado. Eu até deixei aqui, mas possivelmente deixei o link, né, mas tá ruim. Mas se você jogar o título, você deve encontrar. Qualquer coisa, me manda e-mail. E aqui a primeira figura para o sexo masculino, quase 3.000 pessoas. E aí vejo o que acontece. A gente tem uma queda clara da flexibilidade, uma certa norma, né, uma estabilidade entre os 15 e 30 anos. Chegou até a ter pessoas aqui que melhoraram, talvez até por causa do engajamento com atividade física, esportes. Mas depois a coisa segue uma ladeira e vai indo. Bom, essa figura aqui, veja que elas têm aqui os percentis. Ó, percentil 3, 25, 40, 60, 75, 97. O que isso significa para a gente? Vamos imaginar aqui o percentil 97. Se uma pessoa estiver acima do percentil 97, quer dizer que ela, imaginando 100 pessoas aleatórias, se você fizesse o teste nessas 100 pessoas aleatórias, ela estaria entre as 3 melhores. Então, se ela estiver acima do percentil 97, entre 100 pessoas, ela estaria entre 3 melhores. Por outro lado, aqui no percentil 3, quem estiver abaixo do percentil 3, ou no percentil 3, seriam as 3 piores. Quem estiver aqui no percentil 50, que é um traçado que não está aqui, ele não colocou o traçado do 50, mas o 50 seria a média. Então, se a pessoa fica no 50, está dentro de uma
expectativa para cada idade. E essa é uma informação bem interessante, porque, obviamente, os 50 para uma pessoa mais velha é bem diferente de uma pessoa mais jovem. Vamos fazer aqui uma sinalização para mostrar para vocês. Vamos imaginar uma pessoa de 25 anos. Se ela tivesse um flex índice de 25, ela estaria abaixo do percentil 3. Portanto, ela estaria muito abaixo da média, já que a média seria o percentil 50, que está entre o 40 e o 60, né? Por aqui, no meio dos dois, entre o 40 e o 60. Se essa mesma pessoa tiver um flex índice de 35, ela está entre o percentil 3 e 25, então ainda está longe da média. E se ela tiver um flex índice de 45, aí ela está aqui na linha que representa o 60, então já está um pouco acima da média. E se ela estivesse lá em cima, um flex índice de quase 65, ela já estaria no percentil, acima do percentil 97, portanto, uma grande flexibilidade. Então, o flex índice te dá uma noção geral, mas esta é uma informação, obviamente, importante para você comparar com aquilo que se espera para a idade, mas também é sempre muito importante você olhar por articulação. Tá? Deixa eu ver, achei que eu tinha colocado outra informação, vamos ver se eu coloquei aqui para as mulheres, né? O feminino. Não, não coloquei. Eu não fiz um outro traçado, mas vocês podem brincar com isso. Podem pegar a idade de vocês e ver aqui traçado de qual seria, por exemplo, eu tenho 43 anos hoje, quando estou gravando esse vídeo, que é no dia 1º de dezembro de 2021. Então, 43 anos para eu estar na média, teria que ser algo mais ou menos aqui, né? Um flex índice de 45. Aliás, olha que interessante, no outro artigo que eu vou citar daqui a pouco, um artigo envolvendo 6.000 pessoas, eles fizeram uma equação preditiva, então fizeram a análise com regressão linear e disso se obtém uma equação preditiva. E eu calculei, vou mostrar para vocês como que é fácil calcular, a minha deu 37. Então, considerando aquele estudo, a minha média, aquilo que se espera para mim, seria um flex índice de 37. Eu não fiz recentemente essa medida em mim, então eu não sei dizer qual que valor eu estou, mas eu sei que se eu fizer a medida hoje, qual é o valor que se esperaria em termos de uma população, né, de uma grande amostra. Esse estudo teve mais que 5.000 pessoas também envolvidas, uma amostra bem grande. E agora este artigo que eu comentei. Então, esse artigo já é um artigo de 2013, e aqui tem alguns resultados bem legais também. Então, ele fala aqui da perda de mobilidade relacionada à idade, que é algo bem conhecido, como a gente está vendo aqui, né? Cada pontinho bem pequenininho aqui é uma medida, uma pessoa, e a gente vê a tendência de perda de flexibilidade, aqui o flex índice, em pessoas, aqui é do sexo masculino, do lado de cá o feminino. Talvez vocês não consigam enxergar, mas esta linha do feminino ela é um pouquinho menos declinada que esta aqui, ou seja, o masculino perde um pouco mais, de forma um pouco mais acelerada que o feminino, não há diferença grande, mas ela existe. E eles mostram aqui também outra informação bem interessante. Esse R quadrado aqui, ele é uma medida na estatística que nos dá uma noção do quanto que a perda dessa flexibilidade é explicada pela idade. Então, por exemplo, esse 59 aqui dá algo em torno de 59%, e o 51 aqui em torno de 51%. Ou seja, o R quadrado te permite estimar que a perda de flexibilidade explicada pela idade ficou na casa de 50%, para arredondar, né? De 50% e 60%. Então, a idade explica nossa maior perda de flexibilidade é explicada pela idade. E por que não é tudo? Muito provavelmente porque há fatores como nível de atividade física e o que você faz nas suas atividades físicas, suas atividades do dia a dia, dependendo de quais são as suas tarefas, você deve preservar mais ou menos a sua flexibilidade.
que mais aqui? Ah, e aqui nós temos a equação que eu falei, ó. Aqui para o sexo masculino e para cá para o sexo feminino. Então, basta você fazer o seguinte. Aqui você tem uma constante, no caso masculino, 56,35. Aqui um sinal de menos. E aqui você tem um ponto 45, ou seja, 0,45. Então, você multiplica 0,45 pela sua idade e depois você vai pegar esse valor e vai subtrair disso aqui, que no meu caso deu 37 o resultado. Então, o meu flex índice esperado, a expectativa para uma pessoa da minha idade é ter um flex índice de 43. Então, essa é uma informação muito legal. Imagina você vai avaliar cliente, ou se você não é cliente, é só uma pessoa que gosta do treinamento e da flexibilidade e está assistindo esse vídeo, você ter uma noção de qual seria a sua flexibilidade geral. E pensando em flexibilidade da articulação, você tem a ideia do 2 como aquilo que seria o desejável, né? Obviamente que pessoas mais velhas é mais difícil achar alguém que encontre, que chegue no 2, mas você sabe que uma pessoa mais velha, se ela tiver no 2, já está de bom tamanho. Uma pessoa jovem, muito jovem, se não tiver nem no 2, ou melhor, se tiver uma pessoa muito jovem tiver no 2, já causa uma certa preocupação. Então, assim, talvez uma outra medida legal, um outro gráfico seria interessante, seria plotar isso aqui por cada articulação, né, para ver qual foi o comportamento esperado, né, para cada articulação em razão da idade. Mas eles dão isso no próximo slide, daqui 2 slides, eu vou mostrar um cenário interessante do que acontece com as articulações. Eu não falei ainda, mas embora está aqui no título, né, foram 6.000 participantes, maior parte de homens, mas um grande número, tanto de homens quanto de mulheres, de idades de 5 a 92 anos. A média foi de 42 anos, ninguém teve nota zero, ninguém teve nota máxima. A maior nota no Flex Índice foi, se não me engano, de 76, eles citam aqui no artigo. E, bom, seguindo aqui, a perda por ano, que é uma outra informação legal, para mulheres foi na casa de 0,6% e para homem de 0,8% ao ano, em particular depois dos 30, 40 anos de idade. Mulheres tiveram um declínio menor, né? Dá para ver aqui, né? 0,6 com 0,8, então aquela linha de tendência negativa, ela para baixo, ela é pior para os homens. E aqui talvez o resultado mais interessante desse artigo, a mudança da contribuição articular. Então, por exemplo, a contribuição do ombro para o flex índice passou de 14% de uma pessoa de 28 anos para 5% aos 85 anos. Isso quer dizer, então, que uma pessoa mais velha tem menos flexibilidade no ombro, ao ponto de agora o ombro desta pessoa representar um percentual menor no flex índice. Quando fala assim ombro, aqui está envolvendo todos os movimentos relacionados ao ombro. Então, eles pegaram no artigo todos os movimentos relacionados à articulação do ombro e viram, então, como que era para pessoas mais jovens à medida que envelheciam. De modo geral, ombro e tronco perderam mais mobilidade. Algumas articulações melhoraram proporcionalmente, né? Porque se você tem lá o flex índice, cada articulação contribui um tanto. Se o ombro perdeu, quer dizer que uma outra tem que contribuir para o restante do flex índice. E quem contribuiu, algumas passaram a contribuir mais, como do cotovelo e joelho. Então isso sinaliza para a gente que ombro e tronco passam a ser preocupações maiores. As outras articulações que não estão aqui, mas vai estar na próxima figura, né? Quer dizer, vai estar nesta figura, né? Que são aqui, ó, tornozelo, punho e quadril, continuam estáveis, né? Dos 5 aos 85 anos, eles continuam dando a mesma contribuição para o flex índice. Não quer dizer que não tenha perda. Há perda porque o flex índice diminui, mas a contribuição percentual para o flex índice continua como quando era mais jovem. Agora repare aqui que vamos olhar para baixo primeiro, que o tronco e o ombro passaram a representar menos no flex índice, isso então
não é um bom sinal, sinaliza que é onde está se perdendo mais flexibilidade, enquanto que cotovelo e joelho não parecem ser grandes preocupações ao longo dos anos, pelo menos é o que menos preocupa, já que proporcionalmente se mantiveram mais elevados. Muito possivelmente não perderam grande flexibilidade dos 5 aos 80 e poucos anos. Deve ter perdido esse declínio, não foi tão grande assim. Do lado de cá, nós temos para o sexo feminino, o comportamento é bem parecido, né? Ó, ombro e tronco aqui também. Tornozelo, punho e quadril estáveis, joelho e cotovelo mais elevado, né? Com algumas pequenas diferenças. Então, são informações bem legais que estão nesse artigo de 2003, envolvendo bastante gente, e é muito raro, acho que não conheço nenhum artigo que com valores de normalidade para outro teste de flexibilidade. Então, essa é uma grande qualidade do Flex Test. E com isso a gente termina as aulas regulares da disciplina de treinamento de força e flexibilidade. Então, o conteúdo de flexibilidade é este. Se você assistiu essa aula até o fim e foi a primeira, há várias outras aí para trás nesta playlist. E nós temos, sempre faço propaganda aqui do meu site, dentro do meu site a gente tem um livro coletivo muito legal, feito por bastante gente, e dentro deste livro há um capítulo sobre flexibilidade mioarticular. Então é um artigo legal para se introduzir no mundo da flexibilidade. Aqui minhas redes sociais, Instagram e o Sparkle. E neste blog sempre tem postagens muito interessantes. Aqui algumas delas, essas duas aqui foram as mais recentes. Acho que essas aqui são as 3 mais recentes. E algumas outras aqui, mas hoje, neste atual momento, deve ter 20 e tantos publicações, que são publicações que complementam a formação. Então, dá sempre com muita sustentação em trabalhos científicos. E só para fechar uma coisa aqui que eu esqueci de falar, existe também um flex test adaptado, mas eu nem falei dele, ele envolve, se não me engano, 8 movimentos, mas eu nem falei porque o próprio autor do flex test, ele questiona, né, esse adaptado. Então, vamos falar, fiquei com o flex test total. Bom, então, com isso a gente fecha este conteúdo e certamente o canal vai continuar produzindo mais coisas, de modo que te convido para você se inscrever aí e apertar aquele sininho para ser notificado das novas produções. Então é isso, até mais.